Se o cravo da Índia realmente fizesse o cabelo crescer da forma como prometem na internet, por que tantas pessoas continuam sofrendo com queda capilar, mesmo usando receitas caseiras todos os dias? Talvez essa pergunta pareça exagerada. Mas existe uma razão muito importante para começarmos por ela. Porque nos últimos anos, o cravo da Índia se transformou em um dos ingredientes mais populares quando o assunto é crescimento capilar. Talvez você já tenha visto vídeos prometendo: cravo da Índia faz o cabelo crescer mais rápido. Cravo da Índia faz nascer cabelo novo. Cravo da Índia engrossa os fios. Cravo da Índia acaba com a queda. E quando ouvimos esse tipo de promessa repetidas vezes, é natural acreditar que existe algo extraordinário por trás desse ingrediente tão simples. Mas existe um detalhe que quase ninguém explica. Uma coisa é aquilo que as pessoas sentem. Outra coisa completamente diferente é aquilo que a ciência conseguiu demonstrar. E talvez essa seja uma das informações mais importantes que você vai ouvir sobre crescimento capilar. Porque o cravo da Índia não ficou famoso por acaso. Existe uma explicação para tanta gente acreditar nele. Existe uma razão para tantos vídeos mostrarem resultados impressionantes. Mas também existe uma enorme diferença entre sensação no couro cabeludo e crescimento capilar verdadeiro. O mais interessante é que muitas pessoas que defendem o cravo da Índia estão sendo sinceras. Elas realmente perceberam mudanças. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Essas mudanças significam crescimento capilar? Ou existe outra explicação para aquilo que elas estão observando? Hoje eu vou te mostrar de onde surgiu a fama do cravo da Índia, o que a ciência realmente sabe sobre ele, por que tantas pessoas acreditam que funciona e qual é a diferença entre sentir algo acontecendo no couro cabeludo e realmente estimular novos fios. Mas atenção! A maior surpresa deste vídeo não está no cravo da Índia. Está naquilo que realmente costuma determinar se um cabelo cresce forte ou continua afinando silenciosamente. E vamos chegar lá. Mas antes, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui você aprende a entender o que realmente influencia a saúde dos seus fios, sem cair em promessas milagrosas que circulam pela internet. Para entender se o cravo da Índia realmente faz o cabelo crescer, primeiro precisamos responder uma pergunta muito importante. Como uma especiaria usada há séculos na culinária se transformou em uma das receitas capilares mais populares da internet? Porque talvez essa seja uma das maiores viradas de chave deste vídeo. O cravo da Índia não ficou famoso por causa de um grande estudo científico. Não ficou conhecido porque especialistas descobriram um tratamento revolucionário. Sua fama nasceu de algo muito mais poderoso: os relatos. Vídeos começaram a surgir mostrando receitas simples: água com cravo, tônicos caseiros, misturas com alecrim, combinações com cebola, e quase sempre acompanhadas de promessas impressionantes. Faz crescer mais rápido, engrossa os fios, ativa a circulação, desperta os folículos adormecidos. E quanto mais esses vídeos eram compartilhados, mais pessoas passavam a acreditar que tinham encontrado uma solução natural para um problema extremamente complexo. O mais interessante é que o cravo da Índia possui uma característica que ajudou muito a fortalecer essa fama. Ele produz sensações perceptíveis. Quando aplicado no couro cabeludo, algumas pessoas relatam aquecimento, leve ardência, formigamento, sensação de ativação. E isso cria uma impressão extremamente poderosa. A impressão de que algo está acontecendo. E talvez essa seja uma das maiores razões para sua popularidade. Porque nós tendemos a acreditar mais em algo quando conseguimos sentir seus efeitos, mesmo que aquilo que estamos sentindo não tenha relação direta com crescimento capilar. Mas de onde surgiu a ideia de que ele faz o cabelo crescer? Grande parte dessa crença nasceu da combinação de duas coisas extremamente poderosas: relatos e uma explicação que parecia científica. O mais interessante é que o cravo da Índia contém uma substância chamada eugenol. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, mas ele está por trás de praticamente todas as teorias sobre crescimento capilar associadas ao cravo. O eugenol é um composto aromático presente naturalmente no cravo da Índia, e ele despertou o interesse por possuir algumas propriedades biológicas estudadas em diferentes contextos.
Foi justamente aí que começaram as especulações. Algumas pessoas passaram a defender que o cravo poderia estimular a circulação sanguínea local. E a teoria parecia fazer sentido, porque quando o couro cabeludo esquenta ou formiga após a aplicação, a impressão é de que o sangue está chegando com mais intensidade aos folículos. E então surgiu uma conclusão automática. Se a circulação aumentou, o cabelo vai crescer mais. Mas existe um detalhe extremamente importante. Melhorar momentaneamente a circulação local não significa automaticamente estimular crescimento capilar. Vou repetir porque essa informação muda completamente a interpretação da história. Sensação de circulação não é a mesma coisa que crescimento comprovado. E talvez essa seja uma das maiores confusões da internet. Agora chegamos ao ponto que quase ninguém explica quando fala sobre cravo da Índia. O que a ciência realmente sabe sobre ele? Porque quando você pesquisa na internet, encontra promessas extremamente fortes. Cravo da Índia faz crescer. Cravo da Índia faz nascer cabelo novo. Cravo da Índia desperta folículos adormecidos. Cravo da Índia engrossa os fios. Mas quando procuramos estudos clínicos robustos, avaliando o crescimento capilar com cravo da Índia em seres humanos, a história muda bastante. O mais importante é entender que atualmente não existem evidências científicas fortes demonstrando que o cravo da Índia acelera significativamente o crescimento capilar em pessoas. Vou repetir porque essa informação costuma surpreender muita gente. Não existem evidências robustas mostrando que o cravo da Índia faz o cabelo crescer mais rápido de forma comprovada. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre popularidade e evidência científica. Porque o cravo da Índia é extremamente popular. Mas popularidade não é a mesma coisa que comprovação. Agora chegamos à parte que talvez explique por que tantas pessoas acreditam que o cravo da Índia funciona. Existe uma sensação que aparece em praticamente todos os relatos. O formigamento, o aquecimento. Aquela sensação de que algo está acontecendo no couro cabeludo. E quando sentimos algo acontecendo, é natural acreditar que existe um resultado acontecendo também. Mas existe uma pergunta extremamente importante. Será que sentir alguma coisa significa que novos fios estão crescendo? Porque essas duas situações são completamente diferentes. Muitas pessoas aplicam receitas com cravo da Índia e poucos minutos depois percebem calor, formigamento ou leve ardência. E então surge uma conclusão automática. Está funcionando. Mas sentir algo não significa necessariamente que os folículos estão produzindo mais cabelo. Vou repetir, porque essa informação muda completamente a interpretação dos resultados. Sensação não é a mesma coisa que crescimento capilar. E talvez essa seja uma das maiores confusões da internet. Outro detalhe extremamente comum é que muitas pessoas acreditam que quanto maior a sensação, melhor será o resultado. Se esquenta mais, funciona mais. Se formiga mais, funciona mais. Se arde mais, funciona mais. Mas a realidade pode ser exatamente o oposto. Porque em alguns casos, essas sensações podem representar apenas irritação do couro cabeludo. E irritação não é sinônimo de crescimento. Mas então, surge uma pergunta inevitável. Se o cravo da Índia não possui evidências robustas demonstrando o crescimento acelerado dos fios, por que tantas pessoas juram que ele funcionou? Porque uma pessoa pode perceber uma melhora real sem que o cravo da Índia tenha sido o responsável por estimular o crescimento capilar. O cabelo muda constantemente. Ele responde ao estresse, ao sono, à alimentação, à saúde hormonal, às vitaminas, à inflamação, ao estado geral do organismo. E muitas vezes várias dessas coisas melhoram ao mesmo tempo. Além disso, quem começa a usar cravo da Índia normalmente passa a observar o cabelo muito mais de perto, tira fotos, compara imagens, analisa a densidade, observa a linha frontal, procura novos fios, e isso muda completamente a percepção. Outro detalhe extremamente comum é que o cravo da Índia produz sensações perceptíveis, formigamento, calor, sensação de ativação, e isso gera uma impressão psicológica extremamente poderosa. Porque quando sentimos algo acontecendo, acreditamos mais facilmente que existe um resultado acontecendo também. Mas nem sempre essas duas coisas caminham juntas. Mas existe um outro lado dessa história
que quase nunca aparece nos vídeos virais. Os riscos. Porque natural não significa automaticamente livre de riscos. O ingrediente responsável pela fama do cravo da Índia, o eugenol, é justamente o mesmo composto que pode causar problemas quando utilizado de forma inadequada. Muitas pessoas acreditam que, se uma pequena quantidade funciona, uma quantidade maior funcionará ainda melhor. Então aumentam a concentração, deixam o preparo mais forte, aplicam por mais tempo, usam com mais frequência e, sem perceber, começam a irritar o couro cabeludo. O resultado pode incluir coceira, vermelhidão, ardência, descamação, sensibilidade, desconforto persistente. E talvez essa seja uma das informações mais ignoradas da internet, porque muitas pessoas interpretam esses sinais como prova de eficácia, como se o couro cabeludo estivesse reagindo positivamente, quando na verdade pode estar apenas demonstrando irritação. E isso nos leva à pergunta mais importante de todo este vídeo. O que realmente costuma estar por trás da queda capilar? Porque na maioria dos casos, a queda não acontece por falta de cravo da Índia. Ela acontece por fatores muito mais comuns, muito mais frequentes e muito mais importantes. Deficiência de ferro, vitamina D insuficiente, deficiência de vitamina B12, baixos níveis de zinco, alterações hormonais, estresse crônico, inflamação do couro cabeludo, dermatite seborreica, problemas metabólicos e inúmeros outros fatores. Por isso existe uma enorme diferença entre aquilo que viraliza e aquilo que realmente possui evidência científica. Dependendo do diagnóstico, existem estratégias muito mais estudadas, como minoxidil, finasterida, dutasterida, microagulhamento, tratamento da dermatite seborreica, correção de deficiências nutricionais, controle hormonal quando necessário, terapias regenerativas em casos específicos. Mas todas essas abordagens possuem algo em comum. Elas começam com investigação, com diagnóstico, com entendimento da causa. Porque talvez essa seja a maior verdade sobre crescimento capilar. O cabelo não melhora porque alguém encontrou uma especiaria milagrosa. O cabelo melhora quando a verdadeira causa da queda é identificada e tratada. E se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse deste vídeo é esta. Sentir o couro cabeludo esquentar não significa que novos fios estejam crescendo. Ao longo deste vídeo, você descobriu que o cravo da Índia realmente possui compostos interessantes. Descobriu que ele pode provocar sensações perceptíveis no couro cabeludo. Mas você também descobriu algo extremamente importante. Nenhuma dessas sensações significa automaticamente crescimento capilar acelerado. Natural não significa automaticamente eficaz. Popular não significa automaticamente comprovado. E viral não significa automaticamente verdadeiro. Por isso, antes de apostar todas as suas esperanças em uma receita encontrada na internet, procure entender a causa da sua queda, porque a resposta para essa pergunta vale muito mais do que qualquer ingrediente da moda. Agora eu quero saber, você já usou o cravo da Índia no cabelo? Percebeu alguma mudança? Acredita que funcionou? Ou ficou surpreso com as informações que descobriu hoje? Me conta aqui nos comentários porque eu quero muito conhecer a experiência de vocês. E se este vídeo te ajudou a enxergar o cravo da Índia de uma forma mais clara e inteligente, deixe seu like, compartilhe com alguém que está apostando todas as fichas em receitas virais e se inscreva no canal, porque toda semana eu trago conteúdos para ajudar você a entender a verdadeira causa dos problemas capilares e tomar decisões mais inteligentes para a saúde dos seus fios. Um grande abraço, cuide bem do seu cabelo e até o próximo vídeo.